Eu sou um homem comum. Chesterton, um teólogo católico, fala isso: um homem comum, sua mulher comum, seus filhos comuns. Ser revolucionário na década de 70 e 80 era ser punk, fazer um moicano e fazer uma tatuagem. Ser revolucionário hoje é ser fiel à sua família, é ter uma família. Então, eu sou um homem comum, mas nesse tempo de omissão, qualquer coisa que um homem comum venha fazer é tido como um ato polêmico ou um ato heróico. Então, eu não posso ler a história do cristianismo e achar que eu estou fazendo algo diferente do que sempre foi feito. Desde os profetas, os apóstolos, os pais da igreja, os reformadores, todos eles foram extremamente posicionados. Peço às pessoas para estudarem um pouco a vida de John Knox, discípulo direto de João Calvino, e talvez você entenda um pouco o que eu estou fazendo hoje, né? Então, eu só estou querendo ser fiel ao que está escrito, mas hoje as pessoas querem uma teologia, uma fé, um pastor, psicólogo, terapeuta. As pessoas querem sair felizes do culto, quando elas deveriam sair tristes, Você fala esmagadas. Motivacionais. Coach. Né? A gente deveria ir para um culto, é culto, não é palestra. Então não tem assim, gostei desse culto. Se é culto, você não tem que gostar, porque não é para você, é para Deus. Se a gente vai cultuar um Deus perfeito e uma mensagem perfeita, homens imperfeitos como nós têm que sair em crise. Eu não sou o que a mensagem quer que eu seja, o que o Criador quer que eu seja. Então é só isso. Eu não sou um cara polêmico, eu só tô vivendo o óbvio, irmão. E o óbvio virou... Incomoda. Contraditório, criminal, você pode politicamente incorreto e fora de moda. Você pode até não aceitar a polêmica como um sobrenome seu, mas o que você defende para essa geração de hoje é bastante polêmico. Você tem alguns projetos sociais que você encabeçou, criou ou apoia, Nossas Histórias Cura é um deles, que trabalha contra o abuso sexual dentro do seio da igreja brasileira, que por incrível que pareça, a cada dia que passa, não é que está crescendo mais, é que está aflorando, né? E a internet está aí para mostrar. Para mostrar. Então, são vários casos no Brasil de crianças são violentadas por líderes religiosos, casos extraconjugais, e isso tem chamado a atenção. Por quê? Porque a maioria diz que muitos dizem que esse tipo de caso deveria ficar nos bastidores e ser resolvido. Já você vem e taca o pé no peito. Então, como você avalia isso antes? Vou refazer aquela pergunta que eu fiz para você no podcast, no nosso Imparcial na TV. Beneficia mais o reino de Deus você publicar isso, publicitar isso, ou tentar resolver no secreto? A gente tem que perguntar para a vítima. Essa é a grande questão, é a grande polêmica-chave. Quantas vítimas você atendeu até agora? 2022, 96 vítimas. Uau, paguei do bolso pandêmico. Viagens, paguei do bolso. Teve uma situação que eu tive que defender 8 vítimas em Moreno, Pernambuco, que eu gastei R$5.000. Do mesmo líder religioso? Do mesmo líder. Ele falou que ninguém se importaria com elas. Ele, acho que é pastor pentecostal, falou: nunca vi pastor tatuado. Olha só, o cara é pedófilo. Era pedofilia mesmo. O maldito pegou 24 anos. Então, assim, toda instituição, não é um problema da igreja, é um problema humano. Toda instituição, desde a família, é protecionista ao seu núcleo, negacionista. Do tipo, o avô é pedófilo, o pai, o tio. O que a gente vai fazer? Se a gente expor, a gente vai destruir a família. E foi o que eu já falei pra você. Quem destruiu é quem abusou. Sim. Exatamente. Então, assim, a gente tem que mudar o comportamento do brasileiro. Então, por exemplo, em outros países, Estados Unidos, as leis são mais severas. Então, criança... Marcos, vamos lá. A grande questão... Sabe qual é a grande questão da infância? Do crime contra a criança? A criança não vota. Uau! Não tem regra. Criança não vota. A gente fica com blá 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 todo dia que a gente defende a criança. Não defende. O feminismo empurrou a sociedade hoje a proteger mulher e cachorro. Tem parlamentar aqui em Brasília que foi eleito por defender cachorro. Tem parlamentar que foi eleito por defender mulher. Ah, mas cachorro não vota. Mas essa mulher que desistiu de ser mãe, que é pró-abortista, é mãe de cachorro. Então é só falar bem do cachorro, tá eleito. É só falar bem da mulher, tá eleito. E a criança? A criança não vota. Então eu finjo que eu me importo com a infância, mas que se exploda. Então a gente tem que pressionar mesmo.
Pressionar pra quê, cara? É uma sociedade monstruosa, é um ser humano monstruoso aquele que toca numa criança, cara. E não, Sim. assim, ó, sabe, Bolsonaro veio, vamos castrar quimicamente o pedófilo, ai, desumano. Desumano é o que o cara fez, irmão. Sequestrou, dopou, botou dentro da mala. Tem que arrancar os culhões do cara, irmão. Porque, por exemplo, essa igreja, sem caráter nenhum, quer ser mais amoroso do que o próprio Cristo. O bandido na cadeia tem uma ética que o evangélico não quer ter. Sim. Um cara como esse entra na cadeia, o bandido tem uma ética. Se você tocou em mãe e tocou em criança, não perdoaremos você. Ah, então não tem perdão pro pedófilo? Do tipo assim, ó, perdão é com Deus, irmão. Mas que ele viva a medida da ação que ele tomou. Sim. Isso deveríamos ter. A nossa Constituição foi estabelecida de maneira comunista. A gente não dá para reverter quase nada na nossa Constituição. Sim. Deveríamos ter pena de morte. Isso, Anderson, quando não imputam a culpa na criança, na vítima. O que ela fez? Já falei isso várias vezes aqui. Como ela estava vestida. Exatamente. Como que ela olhou? Anderson, eu com 7 anos eu fui abusado sexualmente. E o meu abusador não teve nenhum problema. Continuou na sociedade. Então isso é até bom que eu falei isso publicamente, que as pessoas acham assim que num debate, igual no Imparcial na TV, quando você perguntou se era o avô que era o monstro ou o pai denunciou. Aí eu falei, não, aí você me pegou que eu tenho um filho. Então, ou seja, porque eu sei o que é o abuso sexual. Eu sei o que é passar por isso. Eu passei por um tratamento. Então, eu tive que ter terapia, eu tive que ter pra poder se restaurar. Então, eu sei o que é isso. E se não fosse Deus na minha vida, eu não tinha perdoado esse cara. Eu perdoei ele, mas eu queria que ele apodrecesse na cadeia. E não aconteceu nada. E a igreja, na época lá, não deu nenhum suporte pra mim. Eu tinha 7 anos. Não, ela quer que você passe panos quentes. Exatamente. Então, isso é muito sério. Então, eu acredito que tem que haver uma reforma na Constituição em relação a isso. Viu, Alexandre? Com certeza. Perdoar não é sinônimo de impunidade. Opa! Isso é um ponto que, infelizmente, muitas pessoas não querem aceitar. Entender, elas possuem parâmetros morais baixos. E eu vejo que se hoje nós estamos com uma geração que ela está depravada, né, está com as suas questões morais complicadas, é porque é uma geração que não aprendeu a assumir as consequências dos seus atos. Então, são pessoas inconsequentes que tiveram uma infância que condicionou uma inconsequência. Hoje você pega o ECA, por exemplo, o pai não pode bater na criança, não pode punir a criança. A criança de hoje é um adulto de amanhã. O ECA não surgiu hoje. O ECA surgiu tem tempos. Então, as crianças mal educadas de lá de trás se tornaram os maus adultos de hoje, que não estão nem aí com as crianças, se importam mais com cachorros do que com crianças. Você foi cirúrgico. Porque eu pergunto, cara, dentro do que você expõe, do que a gente conhece bastidores, é uma vergonha dizer que é evangélico. Não, eu te pergunto, você é evangélico? Você é evangélico? Não, o efeito é o oposto, irmão. Do tipo assim, ó, a igreja omissa, ela se choca com a exposição. Mas a exposição, por incrível que pareça, ela é santificadora, ela eleva um nível. Porque, por exemplo, as pessoas estão sedentas pela verdade. Por exemplo, ontem eu dei uma entrevista para um jornal de São Paulo. A moça lá, não sou evangélica, não sou cristã, acompanho o pastor Anderson, gosto muito dele porque tem um estilo alternativo, ele quebra o padrão pastoral já pela aparência dele. E amo as pautas e posicionamentos. É isso que eu tô falando. Um posicionamento para sua casa é ruim. Porque tá todo mundo querendo proteger a sujeira de casa. Mas quem tá assistindo tá dizendo, coerente. Ele é um padre coerente, ele é um pai coerente, ele é uma mãe coerente, ele é um pastor coerente, mas a gente não percebe. Mas eu pego a fala aqui do Alexander, é a sociedade brasileira, o mundo, o padrão moral baixou. Vamos lá, efeito Anitta. A mesma sociedade que diz proteger mulheres e crianças erotiza as nossas crianças por meio da Anitta, por meio do funk. Por exemplo, faça uma pesquisa depois, está disponível. Filhos do funk, no eixo Rio-São Paulo, um alto volume de crianças grávidas de 10 a 14 anos, sabe onde? No baile funk, porque vai pro trenzinho sem calcinha. É isso que eu tô falando, cara. Então assim, ó, em primeira mão,
Estou inaugurando aqui no Distrito Federal um movimento chamado Brasília Sem Pedofilia. Mandei fazer 2 camisetas. Homens evangélicos contra a pedofilia. 3 camisetas. A segunda é Quebre a mandíbula dos pedófilos. A terceira é Cura para pedofilia. Pólvora, cadeia e Jesus. Uau! Se Jesus não resolver, fala que não é cadeia. Se a cadeia não resolver e você for você pegar o cara em flagrante delito, pau no gato, irmão. Caramba. Assim, ó, justiça. Você sabe que você tá falando forte, hein? Ó, vingança não é justiça. Do tipo assim, ó, não é flagrante delito. Vá pra polícia. Mas se eu chegar em casa e um cara estiver em cima do meu filho, tu acha que eu vou ligar pra polícia? Eu não vou, irmão. Eu arranco a bola dele ali na hora, enfio na boca dele, irmão. Anderson, você é evangélico? Você não me respondeu. Se eu sou evangélico? Exemplo, em 1980, Caio Fábio, dentro que não é nesse contexto, um sistema mais corrupto dentro da igreja evangélica, ele chega a dizer, não faço parte mais disso. Eu faço parte. Mas você faz parte desse sistema podre, Anderson. Eu sou evangélico. Porque é um sistema podre. Eu sou evangélico. Não seria melhor você falar que faz parte dos filhos de Deus, ser cristão? Não, do tipo assim, ó, não posso destoar do problema. É a minha casa, é meu povo. Do tipo assim, eu já falei isso, olha, eu também quis entrar por esse caminho. Não sou evangélico, sou cristão. Não, nós somos a Arca de Noé, irmão. Um animal não pode dizer que é melhor que o outro. Tá todo mundo dentro da arca comendo e cagando. Ou seja, dando trabalho para Noé e sua família. Então, nunca vi por esse lado. Assim, ó, eu pergunto para você, é melhor estar dentro da arca, dando para comer para os elefantes e cuidando dos seus dejetos fecais, ou apodrecendo fora com os teus amigos dizendo eu não sou evangélico? Se for para alimentar esses canalhas que tá na frente da igreja brasileira, lucrando em cima dos pobres com a teologia de falsa prosperidade, eu prefiro ficar fora da arca. Mas se você sair, irmão, é pior. Esse é o orgulho. Você não é melhor que ninguém, irmão. Não, mas esses caras estão lucrando em cima, pedofilia, crimes. Vamos lá. Crimes, deixa eu falar pra crimes você. Que a justiça tá passando a mão. A igreja foi. E a igreja tá sofrendo. A igreja foi. A noiva tá sofrendo. A igreja foi. A igreja é. E a igreja sempre será a bagunça que o amor de Jesus organiza. Sem você, se torna pior do que está. Sem mim, se torna pior do que está. Sem ele, sem você, sem nós, se torna pior. Então eu não vou me ausentar. Se eu me ausentar, geração Caio Fábio destrói o que sobra de nós. Não, eu vou ficar. Ser evangélico sou. Da mesma laia do Edir Macedo. O que seria? Até então sim. Porque, por exemplo, eu me posiciono contra os falsos profetas, mas quem sou eu para dizer quem é salvo e não é? Eu julgo comportamentos, eu julgo ações, não julgo salvação. Paulo diz, olha lá aos Coríntios, o dia do Senhor provará a obra de cada um e alguns de nós escapará como pelo fogo. Quase não entra. Quem sou eu para dizer? O que seria a geração Caio Fábio? A geração do relativismo. Todo aquele que relativiza a Bíblia administra algo que a Bíblia condena. Caio Fábio não é diferente. Em nome dos seus próprios pecados, dos pecados de sua casa, ele reconstruiu Deus à própria imagem. E é a pior blasfêmia, né? Um ser humano, assim, ó, ele tem certeza da não certeza. Ele julga a igreja evangélica e ele diz que Jesus é uma coisa, mas que autoridade ele tem para dizer que o Cristo da igreja evangélica é uma farsa e o Cristo dele é verdadeiro? Que arrogância que é essa? Ele é a 4ª pessoa da Trindade para ter certezas da existência de Deus? Do tipo assim, ele foi num podcast. O inferno não existe, ele é aqui. Quem é tu, irmão? Quem é tu? Para ousar falar uma besteira dessa? Do tipo assim, ó, é sagrado, é Jesus, eu me rendo. Sabe? Obviamente, assim, ó, quem é a geração Caio Fábio? A tragédia começou quando ele no Brasil, essa heresia não é nova, mas foi ele o agente de Satanás que trouxe isso para a igreja evangélica. Qual? Jesus é a chave hermenêutica. O que ele quer dizer com isso? Nós teólogos entendemos isso. Não seria cristocentrismo? E no nosso debate teológico na mesa entre pastores e teólogos, isso é fenomenal. Jesus é a chave hermenêutica. Jesus é a interpretação de toda a palavra de Deus. Mas assim, ó, qual a estupidez de Jesus é a chave hermenêutica? Caio Fábio, como um herege. Se Jesus não falou, não é evangelho. É Bíblia, mas não é evangelho. Ah, foi Salomão. É Bíblia, mas não é evangelho. Foi Paulo. Revelação. Por exemplo, Paulo, eu entrego fulano a Satanás para a destruição do corpo para ver se o espírito Alexandre Latoeiro. Não, isso é Bíblia, mas não é evangelho, porque o evangelho é pacífico.
Aí, por exemplo, ele customizou. Num podcast ele falou que o seu filho mais velho é homossexual, nenhum problema com isso, falou isso com respeito. Mas eu quero evidenciar o problema de um cara como ele que tá enganando muitos. E uma neta minha é gay. Ponto. Então a gente tem um cara com grande escândalo sexual há algumas décadas, eu não julgo ele por isso. Se Jesus pagou, quem sou eu para cobrar? Mas você não se torna o mesmo quando peca. Como o rei Davi. A espada nunca mais saiu da casa dele. Houve uma consequência trágica. Aí ele vem agora. Ele tem esse dano da infidelidade que destruiu o ministério dele e a relação dele com a igreja evangélica. Agora, um filho gay, um neto gay, por exemplo, como um pastor vai lidar com o seu pecado, o pecado dos seus filhos e continuar fiel às escrituras? Deveria ser assim. Mas um cara como o Caio Fábio fez o quê? O desafeto dele com a igreja evangélica fez ele agora, em nome de sua própria conveniência, costurar o sagrado. O sagrado é o que a minha emoção determina e não mais o que está escrito. Qual seria esse limite, Anderson? Pergunta pra você. Se seu filho crescesse e decidisse ir para a homossexualidade, qual seria a sua reação? Ele continuaria sendo... Você amaria, continuaria... Ele continuaria sendo radicalmente amado. Eu amo o cheiro dos meus filhos. Cheiro o cangote de cada um deles todo dia falo. Isso não mudaria? Não. Mas todo dia também eu falaria, sua prática levará você pro inferno. Então é isso que o Caio não está falando. E você acha que ele não está falando isso? Não, ele não vai falar nunca. Ele customizou já o sagrado. Para ele, a geração dele é: a Bíblia contém a palavra de Deus, mas não talvez é a palavra seja de por Deus. isso que a Xuxa disse que teria que ser reescrito o Novo Testamento. E, meu amigo, da Bíblia, eu sempre falo isso, eles não gostam não. Da Bíblia eu creio até na capa. Então vamos até lá. Na fitinha dela assim, ó, eu creio, sabe? Então vamos lá. É Bíblia, eu me rendo. Vamos lá, a Bíblia, você conhece muito bem de teologia, vamos debater teologia nesse momento. A Bíblia é um escrito que foi decidido, a junção dela do Velho e Novo Testamento para um concílio católico. Ok. Onde tem dezenas de livros apócrifos que deveriam estar dentro da Bíblia Sagrada. Okay. Então nós temos aí um princípio capitalista que já norteava a igreja primórdia, porque depois que a igreja saiu, em Atos 2, você sabe disso, que ela saiu de Jerusalém para Roma, houve uma mudança muito grande. Ali ela se torna a religião oficial de Roma, a igreja os imperadores começam a ver o poder da igreja e fala, já que a Diana tem templos, fulano tem templos, vamos colocar o Estado dentro da igreja. E aí o Estado entra na igreja e começa a modificar tudo. E onde vem a força católica, como você conhece muito bem a história, até chegar aí a Lutero, Calvino e etc, etc, etc. Mas vamos nesse contexto. A Bíblia, ela é um livro que foi criado por um concílio católico que já estava há muito tempo desviado do evangelho rema, do que era a revelação. E os livros que estão fora? Como ditar que a Bíblia, os 66 livros... Deixa eu começar aí. Calma. Como ditar que os 66 livros, todos foram inspirados por Deus, mas existe um contexto político nisso. Não foi escolhido apenas porque Deus inspirou. Então, onde os que estavam fora? E os evangelhos de fora? O porquê que não estão lá? Será que são só os 666 livros, Anderson? Então, onde está o contexto? Será que não tem nenhum livro que foi colocado lá de forma política? Aí você vai falar, existe a vontade permissiva e diretiva de Deus? Então, onde vamos chegar? Por quê? Esse frenesi total em relação aos 66 livros, um livro de capa preta que tem 66 livros, e os demais estão fora. Tem escritos que são sensacionais. Seu erro começa. Foram criados por um concílio. Não. Você usou a palavra. Você usou a palavra. Ajuntar os livros. Você usou a palavra criar. Não duvido que não sejam inspirados. O concílio não criou. O concílio votou. O concílio discerniu. Separou. Segunda questão. Isso aqui é. Segunda questão. Ou você serve um Deus que é soberano, ou você serve um Deus que é vítima. E você tem que ajudar ele. Aí eu pergunto, quem você ousa ser para ajudar o Criador? O soberano. Deus é soberano. Quem Caio Fábio acha que é? Quem é o teólogo liberal para ajudar historicamente Deus? Não, porque não. Caio Fábio. Eu vou responder. Porque eu estou usando ele como um liberal, como parâmetro. Sim. Quem vocês ousam ser para julgar, ter autoridade para ajudar um Deus que é soberano? Agora vamos para os canônicos e os não canônicos. Porque não existe apóstolo no século XXI. Paulo disse em uma das suas cartas que o evangelho está fundamentado sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Sim. Antigo Testamento e Novo Testamento. Por que não existe mais apóstolos?
O que a gente pode chamar de apóstolo hoje é um plantador de igreja, é um líder apostólico, é um pioneiro. Um cara como eu, um cara vê a sociedade como um todo, vai desbravando, treinando, capacitando, ensinando o evangelho, e vai surgindo plantação de igreja. E homens vão surgindo como diáconos e presbíteros, é isso. Mas não existe mais o apóstolo porque, soberanamente, Deus levantou os apóstolos com autoridade canônica, com a intenção soberana de fechar o cânon. Vamos lá. Terceiro ponto, e o ponto definitivo, para reagir a essa sua colocação. Canônicos e não canônicos divergem em quantos... qual o percentual de divergência? Então, por exemplo, Bíblia latina, Bíblia africana, Bíblia sul-americana. Se você pegar o que destoa, não é máximo, o que destoa é mínimo. Do tipo assim, ó, quando o cara vem falar de canônicos, você já leu os canônicos, por exemplo? Você tem um canônico em casa? Você leu 1 Coríntios de Paulo? E não os apóstolos. Entende? Sim. Do tipo assim, é isso. O destoar está no efeito colateral do processo histórico que é contemplado pela soberania de Deus.